Nem tem esclarecido. Oi, gente! Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E é um assunto bastante cobrado nos vestibulares, principalmente porque é nesse período que se encontra a maior parte das produções do Machado de Assis e também de outros autores importantes, né? Como essa de Queiroz. Então, para começar, né, o realismo, a gente precisa voltar um pouquinho lá no romantismo, que é a nossa escola anterior. Então, a gente tinha 3 fases, né, uma fase nacionalista, uma fase ultrarromântica, a nossa última fase é a fase condoreira, né, da libertação dos escravos. Quem não lembra, assiste o vídeo anterior. Então, esse clima de libertação dos escravos, ele vai permanecer, né? Então, no realismo, a gente ainda tem esse sentimento de busca de uma liberdade, consolidação de uma república. Eu tô tremendo, Rosana! E é nesse meio que a gente tem o Machado de Assis publicando Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é um livro que esteve aí nos vestibulares durante bastante tempo. E a gente não tem só o Machado de Assis, né? É importante a gente lembrar lá do Essa de Queiroz, também em Portugal. Então, Essa de Queiroz, ele é muito conhecido por O Primo Basílio, A Cidade e as Serras, e inclusive ele e o Machado de Assis tiveram uma pequena rixa, e o Machado de Assis, com toda a sua ironia, não aceitava muito bem o estilo um pouco mais exato do Essa de Queiroz. Então, algumas características do realismo são cientificismo, positivismo. Então a gente vai tentar trazer para análise da realidade e análise das pessoas, né, análise social, aquelas teorias que eram usadas para fenômenos da natureza, né, e não comportamento humano. Então a gente começa a observar, por exemplo, a questão das instituições, né, a igreja, a própria família, tudo é questionado, tudo é questionável e tudo é questionado. Assim como na própria ciência, tudo é questionável. Então, os escritores começam a questionar essas instituições dentro das suas obras. Então, se a gente tem lá no romantismo, por exemplo, a igreja, ela é até mesmo uma fonte de salvação, não a salvação eterna, mas um romance que não pode ser concretizado. Por exemplo, a mocinha, geralmente, ela vai para o convento. Quando a gente pensa no realismo, esse convento, ele não vai ser um local de salvação dessa mocinha, muito pelo contrário, né? Ele pode ser o local da perdição dessa mocinha. Então, no realismo, a gente tem esse olhar para o psicológico desses personagens e que mostram traços de falhas de caráter, falhas de comportamento, mas, ao mesmo tempo, são construídos heróis que são mais reais. Não é o herói que vem no cavalo branco, lindo e saltitante. Leonardinho, por exemplo, do Memórias do Sargento de Milícias, né? Ele é um menino comportadinho, que faz tudo direitinho? Não, de jeito nenhum. Né? Tudo o que ele faz parece que tem uma pitadinha de maldade, não uma maldade exacerbada, mas, né, algo de malandro. Na verdade, malandragem e não maldade seria a palavra. Então, é um anti-herói, diferente do que a gente tinha lá no romantismo, né? Então, recapitulando aí as nossas características. Então, no realismo, a gente vai ter uma análise psicológica muito maior. Nós vamos ter o apoio do positivismo, do cientificismo. Ah, mas eu não lembro o que é isso. Vai pesquisar, né? Temos todos os recursos aí. Principal autor no Brasil, o Machado de Assis, né? Então é importante conhecer pelo menos um pouquinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, alguns contos, né? O Alienista, por exemplo, fica como sugestão para a leitura de vocês, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, crítica, vocês podem enviar para o e-mail, podem comentar aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo. Espero que essa videoaula também tenha esclarecido. E espero que essa videoaula também tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês acerca do realismo. Então,
Então, até daqui a pouco no nosso vídeo sobre naturalismo.